Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, espero que todos vocês estejam bem. É uma alegria e uma satisfação enorme poder estar de volta aqui com mais um podcast Vida Plena. E hoje nós estamos aqui recebendo mais uma convidada ilustre, né? Nós estamos tendo o prazer de receber aqui com muita alegria uma profissional brilhante, mas também com um testemunho vivo de que Deus pode fazer na vida de alguém, que crê nas promessas do Senhor, persevera na oração, não abre mão dos sonhos, mesmo diante de todas as dificuldades que às vezes a nossa vida ela também nos impõe. A nossa entrevistada de hoje, ela é advogada, a doutora Luane, que atua com excelência nas áreas civil, penal, partilhas, tributária. Mas por detrás desse título de doutora existe uma história de fé, lágrimas, milagres e também muitas conquistas. Doutora Luane chegou na nossa igreja como uma jovem sonhadora, carregando no coração promessas que foram feitas pelo nosso Deus no altar, orações feitas também por uma mãe intercessora e participando de todas as campanhas, principalmente da quarta-feira, já que ela está sempre ali, crendo, perseverando. Foi aprovado e hoje vive o cumprimento de promessas que só o céu poderia descrever. Então prepare o seu coração, porque hoje nós não estamos aqui apenas para ouvir sobre leis humanas, nós vamos também ouvir sobre os decretos do céu que foram cumpridos na vida real dessa querida doutora. Doutora Luane, seja bem-vinda ao podcast Vida Plena. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, pai. É uma honra participar desse podcast. Devo dizer que falar um pouco sobre a minha vida profissional, sobre o meu testemunho como membro da Igreja Vida Plena, isso me traz uma grande alegria, porque eu nunca pensei, vou ser bem sincera, em falar o meu testemunho, contar. Eu espero que, de fato, venha inspirar outras pessoas, independente da idade, e jovens também, né? Afinal de contas, eu sou uma. É verdade. Muito bem, aqui também comigo, como eu sempre falo, né, o meu grude, pastora Cristina, que vai estar falando com vocês também. Oi, gente, paz do Senhor, que bom estar aqui com vocês novamente, né, em mais um podcast Vida Plena. Hoje também temos uma convidada especial, como já foi apresentada aqui vocês. E eu quero dizer, hein, não sai daqui não, viu? Porque vai ser bênção esse podcast. E você que tem causas na justiça e quer tirar alguma dúvida, muita coisa vai ser esclarecida aqui, tá bom? Muito bem, nós vamos iniciar aqui o primeiro bloco com algumas perguntas, algumas curiosidades também e, obviamente, que você que vai estar acompanhando tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, Facebook, TikTok, você vai poder também fazer perguntas para que em uma próxima oportunidade, doutora Luane, que faz parte da nossa igreja, possa estar aqui também, quem sabe, né, tirando aí as suas dúvidas nesse momento em que você possa realmente ter. Vamos lá, então. Doutora Luane, quem era a Luane, né, quando chegou à Igreja Missionária Vida Plena? Caramba, era uma Luane, assim, cheia de sonhos. Uma Luane que precisava ter um encontro verdadeiro com Deus. Uma Luane que precisava ouvir a voz do Senhor, precisava ouvir a palavra de Deus. E foi por precisar tanto desse encontro com Deus que eu passei a frequentar a Igreja Vida Plena através da minha mãe. E desde então eu tenho vivido muitas coisas, porque Deus, ele fala. E Deus usou os pastores para falarem comigo diversas vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma outra pergunta é, o que é que te levou a sonhar, já entrando assim, né, Sim. nessa área, a sonhar com a área do direito? De onde fluiu esse pensamento, esse sonho? Veio de criança, ou uma influência na escola, ou dentro de casa, um incentivo lateral? Como que apareceu? Assim, eu sempre fui uma criança muito sonhadora e muito determinada. Certo. Eu costumo falar que eu sei o que eu quero, onde eu quero e quando eu quero. Que bom. Eu nunca tive dúvidas sobre o que eu queria. E graças a Deus eu tenho pais maravilhosos que sempre me estimularam. E eu não digo isso da boca pra fora, não. É a mais pura verdade. Meus pais, eles sempre me estimularam. Então, assim, não sei como esse sonho começou. Eu só sei que meus pais me disseram que eu comecei a falar o que eu queria ser quando eu tinha 5 anos de idade. Depois eu fui crescendo
E eu sempre fui muito curiosa, então eu falava assim, não, eu vou pesquisar o que um advogado faz, o que um profissional do direito faz. Então eu passava dias pesquisando e dias lendo o que eu poderia ser dentro dessa área. Então eu decidi, perseverei, determinei, apesar de tudo, fui atrás e consegui. Não foi fácil, mas consegui. Que maravilha. Nós tivemos outros entrevistados aqui que voluntariamente tocaram no ponto da experiência de participar da campanha de oração na quarta-feira. O presbítero Elias falou, o irmão Isaías falou. E você, como uma pessoa que sempre está ali presente, né? Eu sempre vejo você ali participando da campanha. Qual a experiência que de repente você tem, né, na sua mente, no seu coração, de um momento que de repente o Senhor tenha falado com você e isso ficou marcado? Eu tenho várias, na verdade. Eu vou citar duas, mas assim, a primeira vez foi a minha reconciliação, que foi na Igreja Vida Plena, não na sede atual, na antiga. Então eu nunca vou esquecer desse dia. O pastor Girley, ele não costuma insistir muito, né? Ele dá o tempo e tudo mais. Só que nesse dia foi diferente. Eu nunca vou esquecer. Eu senti algo diferente no meu coração. E o pastor falou, Deus, o Espírito Santo está tocando no seu coração. E foi algo assim, diferente. Quando eu fui à frente, ele falou, você, no caso, falou tantas coisas para mim. Coisas que eu já tinha ouvido quando eu era uma criança, uma adolescente. Então, tudo foi reafirmado. E foi justamente numa quarta-feira que isso aconteceu. Glória a Deus. Foi incrível na minha vida. Por isso que eu faço as campanhas. Amém. Eu sempre falo também dessa experiência de poder participar da quarta-feira, que é, sim, uma marca, uma referência nessa busca que nós praticamos, né? Por instruções de um Deus que tem sempre para nos oferecer uma caminhada diante da visão, né, onisciente em que ele tem por atributo. E é claro que você que está vendo agora, de repente até em um corte, você pode participar conosco dessa experiência todas as quartas, 8 da manhã e também 7 da noite, Avenida São Martim, número 10, Largo do Retiro, ao lado do Posto Shell. Você aqui tem uma outra pergunta, né? Lembra de alguma promessa específica que você recebeu de Deus participando nesse tempo, né? Tanto lá na antiga sede, que olha que já tem muitos anos, né? Estamos falando de quase 15 anos, né? Então, tem alguma coisa que você consegue lembrar que foi, de repente, dito para você da parte de Deus, em que hoje você testemunhou como uma palavra cumprida? Ou alguma outra experiência que você queira testemunhar? Sim. A minha faculdade, o meu futuro, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o meu futuro. Eu não tinha como, né, pelas condições financeiras, conseguir entrar em uma faculdade. Então, assim, eu cheguei na Igreja Vida Plena cheia de sonhos, e não sabendo o que eu poderia fazer para conseguir chegar lá, mas pelas circunstâncias, eu pensava assim, meu Deus, são tantas pessoas querendo apenas uma vaga, eu serei essa pessoa? Aí o pastor Girley novamente chegou para mim, foi algo assim, de Deus mesmo, e me disse que eu nunca vou esquecer, já está tudo preparado. Uau, e para além disso, você me falou o seguinte, já tem mesas, cadeiras e canetas, e eu vejo pegadas na areia. Isso significa que Deus ele vai te levar em lugares que você nem sequer possa imaginar. Meu Deus. Isso entrou no meu coração de um jeito. Eu saí de lá cheia de fé, que eu falei, não, se Deus falou, vai acontecer. Glória a Deus. A UAB também é um exemplo disso. Numa quarta-feira também eu recebi aquela revelação. A cartinha revelação. A cartinha 15 dias antes da prova da UAB da segunda fase. E eu cheguei lá ansiosa, eu falei, Senhor, meu Deus, como eu vou conseguir? É tão difícil, porque é tão difícil quanto falam, ou até pior. E aí eu recebo aquela cartinha dizendo, não fiqueis ansiosos coisa alguma, crê em Deus, crê em mim. E eu saí de lá e eu falei, Senhor, tá tudo certo. Está tudo certo. Que maravilha. Glória a Deus. Bem, é impossível comentar sobre tudo isso sem tocar
em um nome que é muito importante, claro, né? Além do irmão Pedro, que é o seu pai, mas assim, o fato de eu estar sempre vendo ali a participação ativa, talvez de uma das mães mais orgulhosas deste mundo que eu conheço, que é a irmã Cleide Félix, né? Então, sua mãe foi uma intercessora e ainda é uma intercessora perseverante, né? Como você enxerga a força da oração dela nessa sua caminhada? A minha mãe é uma pessoa que ela sonha junto comigo. Então, assim, ela não desiste. Minha mãe sempre fala que a última palavra vem do Senhor. Então, enquanto não há o não de fato de Deus, é jejum e oração. Então, para todas as etapas, minha mãe estava jejuando e orando. Minha mãe sempre fala, quer a vitória? Jejua e ora. Chaves para abrir os céus, né? Para abrir os céus. E foi assim. Minha mãe subiu um monte por mim. Na segunda fase, inclusive, né? Minha mãe saiu dando bilhetes. Pedindo intercessão. Eu lembro, ela agitada na igreja. Bora. Exatamente. Verdade. Então, eu não penso de outra forma. Eu costumo dizer para as minhas amigas que tudo que eu tenho foi a base do jejum e da oração e foi Deus que me deu. Glória a Deus. Tudo foi assim, literalmente. Que bom. Para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, depois vem a pastora Cristina com as perguntas. Como que a fé te sustentou durante os momentos mais difíceis da vida acadêmica? Porque hoje, contemplando as fotos, né, vendo a sua atuação, né, em tantas áreas e trabalhando efetivamente e brilhantemente, é claro que todo mundo pode olhar e falar, uau, tudo lindo, tudo maravilhoso. Porém, tem os bastidores, né, dessa trajetória. Então, analisando em síntese assim, a linha do tempo, como é que foi, né, você utilizar a sua fé para te sustentar nesses momentos difíceis aí? Respirar fundo. É difícil, foi muito difícil e até hoje é muito difícil. Meu Deus. A fé, ela atua e atuou em todos os momentos. Oração. Não tem outro jeito. Não existe outro jeito. Eu não conheço outro jeito. Eu fazia provas. Antes das provas, eu entregava. Senhor, eu ia ao banheiro, eu já ia em jejum. Eu ia em jejum, parece loucura, né? Mas eu ia em jejum. Eu entrava naquele banheiro quando dava meio-dia, quando até finalizava, ou antes das provas, e entregava o meu jejum ao Senhor. Não tem outra forma, eu não conheço. Eu aprendi assim. O tempo todo alinhada mesmo na fé e na intercessão. Alinhada na fé. Até o que era para dar errado, deu errado na minha frente. Eu acho que para Deus me mostrar mesmo que Ele está no controle. Deu errado na minha frente. Apareceu a palavra errado. Não tinha mais jeito. As pessoas falavam, não tem mais jeito para você. 1 minuto depois, é questão literalmente de 1 minuto. Aparecia assim, o certo. As pessoas ficavam, como assim deu certo? Eu falei, oh, meu amor, é Deus. Glória a Deus. Eu sei que não está aqui nessa parte do primeiro bloco, mas esses dias eu tive conversando, entrevistando a doutora Milene, ela me falou que para poder passar em medicina, ela tinha uma disciplina de estudar 8 horas por dia. A irmã Cleide sempre falou que a doutora é muito disciplinada, muito concentrada nos seus objetivos. E eu fiz essa pergunta à doutora Milene. Doutora Milene, se para passar em medicina tem que estudar 8 horas por dia, para passar em direito, né, e na OAB tem que estudar quantas horas por dia? Ela não soube me responder, não. Embora ela tenha um filho advogado. Minha oportunidade agora. Ah, se prepare, porque assim... Vai que você consiga me motivar, desculpe, a eu estudar direito também. Não, eu apoio todo mundo a estudar. A oportunidade está aí. Vai ser difícil? Vai. Nada na vida é fácil, mas, né? Com esforço, né? E muito esforço, tem que ir, independente. Mas assim, ó, como eu disse, tudo na minha vida é oração. Teve um dia vários dias na UAB, porque eu peguei o exame 39. Foi o menor, assim, por todos, agora o último que teve, eu só tive mesmo porque eu peguei logo o resultado praticamente faltando 1 mês para a segunda fase. Eu orava, eu falava, Senhor, me dá forças para conseguir isso aqui, porque toda vez que eu sentava para estudar, e olha que é uma matéria que eu amava e amo, eu pensava, isso aqui é tortura com a cabeça de uma pessoa.
É A palavra mesmo. vinha essa, tortura. E assim, teve uma hora que eu estava colocando café preto. E aí veio uma voz assim: conte quantas horas você estudou. Porque eu pedia forças a Deus. Eu estudava entre 16 e 17 horas. É Meu mesmo, doutor? Sem brincadeira, Deus é testemunha. Isso assim no processo da UAB ou no processo do bacharelado de Direito? Ó, a OAB foi mais difícil que a faculdade, porque a faculdade, você pega a quantidade de matérias que você quiser. No meu caso, eu peguei a grade fechada para eu terminar a faculdade em 5 anos. Uhum. Mas a faculdade, ainda assim, eu achei mais tranquilo. Uhum. A OAB, não. A OAB, não. A OAB ali é um divisor de águas. Então, assim, eu entrava de manhã, com o raiar do dia mesmo, e só saía na madrugada do outro dia, sem parar. Agora, eu tive uma rede de apoio maravilhosa. Uhum. Eu não colocava nem também a comida no meu prato. Minha mãe fazia, colocava lá, estava lá. Tudo lá. Então, assim, pra mim, pode ser diferente pra outras pessoas, é claro, né? Eu só vejo dessa forma, só consigo dessa forma, Entendo. sabe? Então, pra mim, foi assim, entre 16 e 17 horas por dia. Meu Isso sem Deus. brincadeira. Bem, fica a dica, né? Vamos lá, pastora Cristiana. Você quer ser advogada? Meu Deus do Prometo que eu não céu. deixo você com fome. Vou botando lá os pratos. Tá bom, então. Uhum. Bom, doutora, houve momentos em que você pensou em desistir quando estava cursando a faculdade, né, de Direito? E se houve, por quê? Ai, meu Deus, é um assunto delicado. Mas assim, houve sim. 2 vezes. A primeira vez que eu entrei, que eu consegui uma bolsa, que eu consegui 100%. Eu tinha passado na Federal do Rio Grande do Sul. Não queria ficar longe dos meus pais. Uhum. Por incrível que pareça, eu sou muito apegada a eles. Mas eu tinha aquela sede de desbravar. Só que na hora mesmo, eu fiquei receosa e preferi ficar com eles. Eu Natural. era muito nova. Uhum. Então, eu consegui uma bolsa de 100%, cursei. E quando eu entrei, eu tinha 15 testes para fazer em um dia. Meu Deus. Eu tinha 15 testes. Eu fui para a faculdade numa segunda, na terça eu fiquei muito doente. Aí eu só tinha na quarta-feira para eu entregar tudo. Foi engraçado porque a minha casa estava em reforma. Então tinha muita poeira. Eu e a minha família estávamos em outra casa, né? Enquanto a nossa casa estava reformando. Mas, como eu não tinha notebook, eu só tinha computador, eu tinha que ir até a minha casa que estava reformando para estudar e fazer tudo isso. E eu lembro que meu pai ficava na janela, assim, do meu quarto. Aí falava: pai, eu consegui uma. Meu pai, foi um. Agora só faltam o quê? 14. Só falta 14. Aí Interessante. Aí eu fiquei até a madrugada fazendo tudo. Quando eu finalizei, aí meu pai: tá vendo? Você consegue. Da outra vez foi uma situação muito complicada, foi no final do curso mesmo. Eu tinha estágio, eu tinha TCC. Eita. E eu só queria 10. E minha mãe também só queria 10. Aí tá o problema do 10. Em você, né, conseguir o 10. Eu tinha inventado o meu próprio tema. E quando você cria o seu próprio tema, você não tem muito material. Então eu estava muito, como eu posso dizer, ansiosa para ter o meu 10, para dar conta da faculdade em si, do estágio. Então eu pensei em desistir, mas meus pais não deixaram, eu tive fé em Deus, aí eu fui. Glória a Deus. Doutora, e me fale aí, como foi o dia em que você descobriu que passou na OAB? Eu nem acreditei. Eu printei a tela a tela que eles colocam lá pra gente, né? Na verdade, eu nem sabia a senha. Quem me deu essa notícia foi a minha amiga. Ela printou e mandou pra mim. Eu tava tão assim aérea que eu só consegui olhar pro print e ver se realmente aquilo era meu mesmo, porque eu não acreditava. Eu falava assim: meu Deus, como é que eu consegui? Porque eu conheço pessoas que demoraram anos,
Eu conheço uma pessoa que está tentando há 12 anos passar e realmente é uma prova muito difícil, sabe? Só quem vive sabe. Então, eu fiquei tão feliz, que eu não tinha palavras. Só agradecer a Deus. É indescritível. E assim, o grau de dificuldade que você se encontrou no momento da prova, você acha que foi o grau de dificuldade maior? Foi as perguntas, né? A prova em si, ou o nervosismo? Porque às vezes a gente tá tão nervosa, sabe da resposta, mas aquilo ali, o nervosismo é tão grande que termina, né? Tirando. Então, qual foi o maior grau de dificuldade? Você acha que foi o que estava ali na prova, as perguntas, ou o nervosismo? Você chegou a esquecer de alguma coisa? Com certeza. Primeiro que eu saí atrasada, eu acordei de madrugada para estudar no dia da prova. Minha mãe, né, ela é uma pessoa que ela joga duro, e principalmente na época, né? Então, como ela é minha maior incentivadora, ela também, é como se a vitória também fosse dela. De fato. Então, assim, eu cheguei lá muito tensa, porque é uma prova muito difícil. Quando eu abri aquela cartão, assim, de provas, eu li a peça, li as perguntas, porque cada questão, por exemplo, tem as perguntas A, B e C, em uma única questão. Eu olhei e falei assim, meu Deus, Senhor, tá tudo perdido, Senhor. Foi nesse momento que eu vi uma pergunta que eu sabia, mas as outras eu ficava, eu não sei. E olha que eu tinha estudado basicamente o CTN todo. Eu levantei, fui ao banheiro, fechei a cabine e orei. Me ajoelhei e fui orar. Depois, quando eu voltei, sentei, eu falei, isso aqui eu sei. Oh, glória a Deus, Deus trouxe. Opa, tudo. Estava lá, mas aí ontem jogou luz ali, né? Por incrível que pareça, ontem eu estava conversando com uma pessoa que essa pessoa me contou uma experiência vivida assim, né? Que a pessoa estava fazendo uma prova e não conseguia lembrar da resposta daquilo ali que estava na prova, e a pessoa orou, chamou o Espírito Santo para trazer a memória dela qual seria a resposta certa, e ela foi lá. Como é bom ter o socorro, o Espírito Santo como socorro, né? Com certeza, você estudou, ele vai refrescando ali sua memória, tá tudo certo. Doutora, e assim, quais foram os maiores sacrifícios que você teve que viver para poder chegar onde você está hoje? Eu ouço muito, né? Muitas pessoas falando, eu tive que sacrificar isso aqui, sacrificar aquilo ali. O que foi que você viveu, assim, que teve que sacrificar? Isso aqui foi algo que eu sacrifiquei para poder chegar onde eu estou hoje. E continuo sacrificando até hoje. Assim, eu sempre fui muito focada, como eu já disse, e sempre fui estimulada a ser assim. Por isso, a importância dos pais, da presença paterna na vida dos filhos, ao meu ver, é fundamental. Então, assim, eu sacrifiquei basicamente tudo, né? Antigamente eu não era da igreja, então eu gostava de sair, não muito, mas eu gostava. Então eu falava assim, eu pensava, como é que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar agindo dessa forma e tratando da vida dessa forma? Não tem como. Eu escuto muito as pessoas falarem sobre o equilíbrio. A bem verdade é que, eu deixo uma dica, se você sonha alto, sonha grande e quer chegar até lá, não existe equilíbrio. Você precisa se sacrificar. Então, eu sacrifiquei muita coisa. Eu me sacrifiquei sair, a passar até datas comemorativas com a minha família, em prol do meu sonho. Quando você fala sacrificar, chega próximo do radicalizar mesmo, abrir mão de determinadas alegrias e satisfações para se dedicar àquilo ali. Sim, porque Foco eu sabia. 100%. Eu sei onde eu quero chegar ainda, né? Então, assim, eu sempre paro para pensar e tento ser o mais racional possível. Depois de algumas coisas que aconteceram comigo, com minha família, querendo ou não, nós perdemos entes queridos. E isso nos traz uma reflexão profunda. Eu pensei, será que vale a pena esse sacrifício todo?
será que vale a pena você realizar esses sonhos? Então eu vi uma resposta que me disse o seguinte: sim, vale, porque é o seu sonho. Uma hora, todo mundo vai. Mas e você? O que você quer fazer da sua vida? Tem gente que sonha em casar, construir família. Outros sonham em ganhar o Nobel da Paz, digamos assim, não é? E ser um presidente. Então, é o seu sonho. Você não pode deixar de sonhar porque você pensa que você vai um dia ou porque, por prazeres também momentâneos. Então, eu vivo a minha vida normalmente, da forma como eu quero viver dentro dos parâmetros e da lei de Deus, mas também tendo em vista o meu sonho. Sim. E dentro desse vislumbre, assim, quando olha para o topo, já dá para ver ele ou ainda tem neblina? Ainda tem neblina ainda? Muitas neblinas. E esse topo você pode guardar com você, caso queira falar, juíza, alguma coisa assim para lá? Acredite que não. Eu não quero... Assim, se for da vontade de Deus, que assim seja, né? Ninguém sabe do dia de amanhã. Sim. Mas eu penso, talvez, uma carreira diplomática. Eu gosto muito de geopolítica. Uau. Eu gosto bastante de geopolítica. Então, assim, eu estou aberta. A área do direito é um leque de oportunidades. Eu estou no meu momento de advocacia. Eu estou advogando, fazendo o que eu estou gostando, né? O que eu gosto bastante. Mas eu sonho, sim, nessa carreira. Então, assim, tem muitas neblinas lá ainda. Muito chão para correr. Mas já teve muitas antes também. Teve muitas antes. Mais, né? Pela fé, pela dedicação, pelo esforço, pelas intercessões, enfim. Sim. É uma tendência natural dela desaparecer, né? Para finalizar esse bloco, doutora, o que mais te surpreendeu positivamente ou negativamente no mundo jurídico, né? Quando você começou a atuar? Que me surpreendeu, vou falar primeiro do negativo, positivo, né? Alcançar outras pessoas depois, mas o negativo principalmente para iniciar. Quando você não tem um padrinho na família ou alguém de influência, começos são difíceis. E sem esses, vamos dizer, essas pessoas, esse apoio em si, é 3 vezes mais. Porque a faculdade do direito já diz tudo, direito, não é a faculdade de advocacia. Então, é algo muito negativo, ao meu ver. Isso desestimula muitas pessoas. Eu vejo pessoas desistindo dessa área, porque é uma área muito difícil. Difícil mesmo. Sim. E o positivo é que com muita luta você consegue. Uma hora chega. Uma hora chega, uma hora vai. Então, eu penso sempre dessa forma, do positivo. Se uma pessoa conseguiu, por que também você não vai conseguir? Não vai conseguir, verdade. Muito bem. Vamos entrar aqui no terceiro bloco para nós encerrarmos. O doutor Ana tem algumas perguntas aqui. Embora, assim, eu sempre falo, eu sou muito curioso, então eu teria aqui bloco 4, bloco 5, bloco 6, e se brincasse... Surgia mais blocos, né? Mas tem que lembrar que a doutora tem compromisso ainda, né? Ainda tem agenda para hoje ainda, né? Sim, resolver alguns processinhos, porque tem prazo. Tá certo. Mas vamos lá. Já teve que defender algo ou alguém que depois a doutora se arrependeu nessa caminhada aí do direito? Sim. Não foi bem um arrependimento, mas tocou no meu coração, porque é uma pessoa errada. Eu não gosto de compactuar com mentiras. Só que, infelizmente, eu tive que fazer, sabe? E o pior, que mais me dói, é que um terceiro vai ser prejudicado por conta disso. Sem culpa. Mas eu tive que fazê-lo. Estou fazendo ainda. Difícil, né? Dentro dessa pergunta também tem uma extensãozinha. Qual foi o caso mais desafiador que a doutora teve que defender até hoje? O de agora. Não esse caso, mas outro. É um caso penal. Eu não posso falar porque corre em segredo de justiça. Certo. Mas está sendo um caso extremamente desafiador. Muito. Imagino, então. Existe algum caso que te marcou emocionalmente e espiritualmente? Algo que a doutora participou, que aquilo lhe trouxe um impacto?
Sim, não. Foi na minha época de estagiária, né? Eu estagiava junto com o procurador, era assessora dele. Tinha uma mulher, nunca esqueci o nome dela. O nome dela, eu vou falar só o segundo nome, ela é Elizabeth. Ela era portadora, espero que ela esteja viva, de neoplasia maligna. E esse processo já estava lá há anos. Ela precisava da isenção do IPVA e do ICMS, porque ela precisava tratar a doença dela. E como servidora pública, tem uma portaria interna que eles permitem que servidores públicos, portadores, principalmente de neoplasia maligna, sejam isentos. Vou dizer tributo porque tributo é gênero e imposto faz parte. E eu senti uma coisa no meu coração para ajudar aquela mulher. Nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Eu orei por ela. Aí eu chegava com o procurador, doutor, essa mulher tá aqui. Ele não deixa ela ir, não pode, porque não tem um carimbo do SUS, e o médico particular tem que ter o carimbo do SUS. Eu falei, doutor, ela precisa. E eu insisti até que um belo dia, ele, tá bom. Meu Deus, você é tão insistente. Abre aí, vamos fazer. Não sei como tá agora, porque eu saí desse, aí eu já fui pro Ministério Público, mas eu espero de coração que ela tenha conseguido a isenção dela. Isso me marcou. Tá certo. Como é, doutora, que você lida com a pressão emocional de casos difíceis ou injustiças flagrantes? Primeiro eu coloco Deus na frente, depois eu sento comigo mesma, faço uma breve reunião comigo mesma e tento olhar as coisas o mais racional possível. Vamos lá, o que você pode fazer? Você vai fazer. E o que você não pode fazer, você vai tentar fazer da melhor forma possível. Eu quero ajudar. Mas eu me apego principalmente a Deus. Só Deus pode fazer. Tá certo. Você já precisou negar alguma causa por conflito com seus princípios cristãos? Graças a Deus ainda não. Ainda não. Obrigada, Senhor. Espero que continue por um tempinho assim. Eu sei que foge um pouco aqui, doutora, e fique muito à vontade para responder. Como brasileiros, obviamente, nós não podemos ignorar, né, os pontos que influenciam diretamente a nossa nação. Nós temos 3 poderes, né, o executivo, o legislativo, o judiciário. Há quem diga que exista um 4º, porque tem as influências também das telecomunicações, em que criam as suas narrativas e, de repente, prosperam ou não nas suas escolhas, né? Mas talvez nós estamos percebendo o momento que o judiciário está inclinado, no meu modo particular de ver, a um lado político talvez nunca antes testemunhado na história. Não vou dizer que nunca teve, porque a principal referência, né, judiciária do país vem por indicação política, né? Tem que passar pelo crivo de senadores, tem que passar pelo crivo do apontamento do presidente da República, enfim. Mas dentro desse mundo jurídico, qual a sua opinião? Acha que o judiciário deve se envolver politicamente ou não? Ou está exagerado? Tem alguma opinião? Fique à vontade se quiser responder ou não. Assim, ao meu ver, e de tudo que eu estudei, não. Eu vou ser um pouco polêmica. A mesma coisa, vamos dizer, da política em si. Não deve se misturar, por exemplo, política com religiões, até porque nosso Estado é laico. E tanto o presidente e quanto os próprios juízes, os magistrados, eles precisam analisar cada caso de acordo com os parâmetros da lei. E caso não haja uma lei específica com os costumes daquele povo. Assim, ao meu ver, depende muito, porque apesar dessa sua fala e da minha também, somos seres que possuímos bagagens. Então, dizer que o judiciário, e eu digo de todos os poderes, não estão sendo influenciados pelos seus próprios interesses e pelos interesses de terceiros, aqueles que financiam, eu estaria falando de uma forma totalmente equivocada.
né? Essas pessoas, elas tomam sim, outros não, outros mais, outros menos, né? Isso é algo inerente a cada ser humano. Mas, querendo ou não, de uma certa forma, acabam tomando decisões de acordo com o seu próprio interesse e também de acordo com aqueles que o patrocinam. Isso é uma opinião própria que eu tenho. Sim. Mas, assim, o que não deveria acontecer, né? Porque cada caso é um caso, cada vivência é uma vivência. E o juiz, ele tá ali como... Ele está simplesmente parado num cantinho dele, esperando ser provocado. Então, ele precisa ser um terceiro imparcial para analisar aquele caso de uma forma, digamos assim, mais fria. Vou dar um exemplo. Uma ordem de despejo. Um caso bem básico, bem simples. Existem duas famílias. Uma família está sendo despejada, digamos assim. E a outra, essa pessoa que está pedindo essa ordem de despejo do seu próprio imóvel, mora só, tem outras residências. E ela pode simplesmente morar em outra casa, em outra residência qualquer dela. Aí o juiz senta e fala, não vou dar essa ordem de despejo, não. Porque olha só, ela tem uma família, tem uma filha pequena. Não pode acontecer, ao meu ver. É o seu direito de propriedade. Entende? Entendo. Então você tem que agir pela lei. Embora tenha um emocional gritante aí, a pessoa tem que se conter. Exatamente, porque assim, cada caso é um caso. Você tem que agir pelos parâmetros da lei. Tem vários casos de pessoas que... Nossa, eu me arrependi. Eu não deveria ter feito isso, mas fez. Nosso direito penal, por exemplo, ele não é preventivo, ele é punitivo. Mas Claro que tem as atenuantes, né, e tudo mais. Mas em tese, no sentido geral, você fez e você vai ter que responder. Você precisa responder. Olha, mas foi... Você precisa provar. Entendi? Muito bem. Para encerrar agora de verdade, viu? Mais difícil de lidar em termos de instituições, banco ou plano de saúde? São dois gigantes. Né? Banco e plano de saúde. Meu Deus. Se for para escolher um desses gigantes para brigar, qual que você... Melhor nenhum dos dois. Os dois são implacáveis. Né? Demais. Entendi. Tu já viveu essa experiência de ter Várias vezes. É mesmo? O que eu mais faço. Lida com os dois? Com os dois, plano de saúde e banco. E na área previdenciária? Assim, previdenciário eu faço também, mas é aquela coisa, como eu digo, como eu posso dizer, mais padrão. Sim. Assim, não que o banco não seja, depende muito de cada caso é um caso, então eu me sinto um pouco, como eu posso dizer, inerte para falar de coisas genéricas. Sabe? Sim. Se você me falasse um caso específico, eu poderia até falar. Então, dentro do caso específico, né, da área da Previdência, embora eu tenha essa cara de jovem, mas eu preciso muito me aposentar. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Tempo de serviço, algum problema? Vamos dizer, excesso de cabelo branco. Não existe. Não consegue me ajudar não, doutor? De jeito nenhum. Mas é uma prova cabal de que a idade passou mais do que merecia. Não, infelizmente, isso não existe. Tem que seguir mesmo. Tem que seguir, ou até tentar ali fazer um acordo. Vai depender também se você possui, eu espero que não, por favor, algum tipo de doença. No caso da minha esposa, ela é contribuinte, né? Ela viveu uma experiência de um tumor no pâncreas. Existe alguma brecha na lei previdenciária em que possa colocar ela, digamos, nessa rota? Vai depender de muitas coisas. Vai depender. Primeiro de tudo, temos que analisar o seu INSS. Porque, assim, geralmente, eu digo isso em tese, no sentido geral mesmo, você seria beneficiária, digamos, do LOAS, né? Que é o benefício previdenciário continuado. Basicamente é isso. Então, você seria beneficiária. Isso não é uma aposentadoria, é um benefício que pode ser cortado a qualquer
momento. Ah, Entende? É totalmente Isso diferente. depende do humor do governo ou... Não, esse é uma mais questão- primeiro no setor administrativo. Para você entrar no judiciário, a lei estabelece que você primeiro tente no administrativo. Sim. Ah, ok. Entendeu? Agora, eu vejo, doutora, muitas... Assim, a gente de vez em quando tá no Instagram e você vê vídeos, né? Então, outro tempo desse eu vi pessoas falando, quem é diabético pode se aposentar, quem tem fibromialgia pode se aposentar pela lei número tal, isso e aquilo outro. E às vezes a gente sabe que tem muita coisa que o que aparece na internet é uma verdade e muito mais que é mentira. Então, nesse caso de doenças específicas crônicas, existe mesmo, pela lei, essa aposentadoria, como diabetes, fibromialgia? Olha, é como eu te disse, cada caso é um caso. Você não pode analisar um caso de uma forma geral. Por exemplo, há vários níveis. Toda doença, né, possui níveis. Sim. Você precisa ver se aquela pessoa... isso é o perito do INSS que vai estabelecer. Certo. Se você está apto ao trabalho ou não. Porque tem pessoas, de fato, que possui... Vou dar um exemplo. A Fibromialgia. Enfim. Ele pode dizer, não, essa pessoa está apta ao trabalho. Entendi. Entendeu? Então, assim, vai depender de tudo. Como eu falei, como o pastor falou também. Vai depender da pessoa que vai te atender. Não deveria ser assim, mas vai, infelizmente, depender. Vai Sim. depender do seu caso. Então, cada caso é um caso. Se tiver uma pessoa sensível ali, demasiadamente emotiva. Exatamente. E não só isso também. Você precisa comprovar através do seu relatório médico. O seu médico precisa fazer um relatório especificando tudo. Sabe? Eu recentemente peguei um caso de um homem que ele possui tantas, mas assim, tantas doenças. E o INSS não deu. Foi mesmo. Sim, inclusive ele faz uso contínuo de polifármacos. São vários remédios para ele se manter vivo. Meu Deus. Entende? Bem, doutora, é uma pena, estamos chegando aqui no final dessa nossa parte aqui, né, desse episódio, mas com a esperança de tê-la outra vez conosco aqui. Que maravilha. Mas vou deixar aqui a oportunidade para a doutora dar as suas palavras finais, nós vamos encaminhar aqui para o fechamento. Fique à vontade. Bem, na verdade eu gostaria de me direcionar a todos aqueles que sonham na área da advocacia ou independente. Sonham com medicina, engenharia ou qualquer outra profissão. O meu conselho é: não desista. Não desista de jeito nenhum. Mas eu tenho 50, 60 anos. Não interessa. Eu tive colegas com 50, 60 anos que estão aí atuando. Uau. Independente da idade. Mas eu só vou me formar com, digamos, 75. Se você fizer ou não fizer, você não vai chegar aos 75 anos de qualquer forma? É melhor fazer. É uma boa reflexão essa. Exato. Eu penso assim. Muito bem. Eu quero agradecer também a doutora por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, compartilhando as suas experiências. Espero que volte em breve para estar aqui acrescentando aquilo que hoje não foi possível. E quero também agradecer a todos vocês que estão sempre buscando, né, saber aquilo que nós estamos registrando aqui no nosso podcast. Compartilhe, envie para outras pessoas, de repente uma parte que você sentiu tocado ou tocada aqui, você pode indicar também para que essas pessoas sejam ministradas, né, diante dos testemunhos e também das muitas experiências que aqui foram expostas neste podcast. Pastora Cristina, suas palavras também finais e vamos lá. Bom, eu quero agradecer a doutora Luane, né, por aceitar o nosso convite também, né, de estar aqui conosco nesse dia. E agradecer a todos os nossos queridos, né, que sempre têm acompanhado o podcast Vida Plena. E não perca nenhum desses episódios, viu? Porque tem muita coisa aqui ainda que vai acontecer. Eu tenho certeza que tudo que nós temos vivido aqui através desse podcast tem trazido muitas bênçãos para a sua vida. Então, Deus abençoe a vida de vocês, a sua casa e a sua família. Amém. Vamos fazer uma oração de encerramento? Sim. Pai, graças damos a Ti por esse momento. Eu agradeço ao Senhor por esse privilégio de poder ter aqui a Tua serva testemunhando, louvando a Ti e também inspirando muitos corações. Pessoas
a realmente, meu Pai, estarem seguras em buscar o seu objetivo e sonho. Que o Senhor abençoe essa casa, esse lar, essa família agora, que está sendo abençoada também com esse podcast. Que o Senhor honre também a doutora ainda mais, abençoando todos os seus passos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Igor. E vamos lá para uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.